E Arthur Lira, presidente da Câmara, foi desmentido por uma checagem de internautas no Twitter. Nesta quinta-feira, o deputado publicou uma mensagem em que atribui ao governo Lula a melhora na nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Fitch. No texto, Lira ressalta ainda o papel da Câmara no cenário econômico. Abre aspas. A decisão da agência de classificação de risco Fitch de elevar a nota de crédito do Brasil para BB é uma importante conquista para a economia do país. A nova avaliação da agência se deve à política econômica do governo, que tem recebido todo o apoio institucional da Câmara. Os leitores responsáveis pela checagem observaram que a avaliação positiva se deve também ao desempenho macroeconômico e fiscal alcançado por administrações anteriores, como a gestão de Jair Bolsonaro. Ana, esse inclusive foi o tema do artigo do Rodrigo Constantino, que está publicado nessa edição de Oeste. Eu vou até ler um trechinho aqui antes de ouvir o seu comentário. Vamos lá. Aqui o trecho do texto do Constantino. Em resumo, a Fitch admite que os governos anteriores fizeram reformas importantes, apesar do ruído político, e que estão mudando a nota na esperança de o governo de esquerda manter as reformas. Ou seja, o que há de melhora concreta se deu no governo Bolsonaro e a expectativa é que Lula, apesar de suas falas, não vá mexer nisso. Pura torcida, além de fechar os olhos e os ouvidos para que o próprio presidente diz. Ana. Mais um brilhante texto do nosso economista, né, Rodrigo Constantino, nosso parceiro aqui. Paula, o Twitter, depois que ele foi comprado pelo Elon Musk, ele virou uma praça honesta de debates honestos, sem aquele ativismo e aquela militância e a censura imposta pelos ativistas e militantes do Twitter que nós tivemos, né, ao longo dos últimos anos, principalmente na eleição aqui nos Estados Unidos, presidencial, 2020, depois no Brasil, em 2022, e o Lira foi desmentido exatamente porque essa praça hoje livre, né, no debate saudável ali no Twitter, os usuários podem adicionar contexto, podem adicionar links de entrevistas. O próprio Lula já foi desmentido 2 vezes, né, no Twitter também, adicionaram contexto, adicionaram links para uma entrevista dele da revista Time, quando ele disse, né, ele foi no Twitter, disse que nunca falou que a guerra na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, tinha sido culpa também da Ucrânia. E aí, né, o novo Twitter de Elon Musk, que defende a liberdade de expressão, né, com responsabilidade dentro das leis da plataforma, essa turma adicionou contexto. Agora, Lira foi desmentido porque, como o Constantino disse, e é muito fato, né, notório aqui na área econômica dos Estados Unidos, de que quem colocou o Brasil economicamente no cenário global de uma maneira sólida foi Paulo Guedes. Paulo Guedes, que sempre estava aqui, não em convescotes para falar mal do Brasil, mas para elevar, né, a economia brasileira, mostrando principalmente a independência do Banco Central, que é muito bem vista aqui nos Estados Unidos, né? Essa independência que hoje é atacada quase que diariamente pelo PT, pela Glaze, por esse governo. E enquanto nós conseguirmos, né, manter esse bom legado do presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes, a independência do Banco Central, essas agências vão continuar olhando para o Brasil da maneira como olharam nos últimos 4 anos, sem o barulho político, o barulho ideológico e as narrativas colocadas pela imprensa ativista. Sem isso e com os bons números de uma pasta, né, tão importante que era extremamente técnica. Alexandre, como é que você avalia essa decisão aí da agência de classificação de risco Fitch de elevar a nota de crédito, né, do Brasil passando para BB e essa publicação do Arthur Lira, presidente da Casa, de atribuir apenas a esse governo, né, a política econômica desse governo, essa elevação da nota de crédito do Brasil? Bom, foi um vexame de um presidente de poder mostrar que está alienado, né?
certamente foi algum conselheiro que entregou tudo pronto para ele postar essa frase aí, que do governo, a política econômica deste governo, em que nós institucionalmente participamos, tal, né? Todo mundo sabe que não é de uma hora para outra que uma agência emite uma nota sem estudar um período de mais longo prazo. Não é uma coisa assim, no momento em que o governo acaba com o teto de gastos, inventa um arcabouço, e aumenta os gastos, aumenta a dívida pública, aumenta o déficit. Claro que não, né? Claro que foi, e está lá escrito, né? Graças à autonomia do Banco Central, à reforma da Previdência e, sobretudo, à responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal, claro, não é dos tempos atuais, né? Então, eu acho que ele tem que pensar um pouco sobre o conselheiro que o fez fazer isso, a menos que tenha sido ele mesmo. Ele tem que se informar melhor sobre as coisas do mundo. Eu sei que a Câmara deve prendê-lo muito, né? Prender muito as atenções dele. São 513 deputados, ou 512, né? Fora ele. Mas foi um vexame, foi um vexame.